Olá, minha gente! Estamos começando mais um episódio do podcast Frente a Frente com Sidney Silva. Hoje a gente vai bater um papo com duas mulheres empreendedoras. Elas trabalham na Tinta de Cereja, são proprietárias, empresárias da Tinta de Cereja, que trabalha com tatuagens, né? Elas vão contar um pouco da trajetória delas até aqui, da experiência com esse empreendimento. Estamos recebendo Carla e Joseph, que vão conversar com a gente. Carla, obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Nós que agradecemos, Sidney. Olá, pessoal que está assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da história, né, do Tinta de Cereja, para que outras pessoas também conheçam parte do nosso processo. Joseph, obrigado. Muito obrigado pelo convite você. Desejo uma boa tarde a todos que estão acompanhando a gente nesse momento. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco sobre a nossa história e também sobre a tatuagem no mercado como um todo, né? Espero que o pessoal curta aí. É isso aí. Muito bem. Carla e Joseph, como foi que começou o estudo de tatuagem e vocês nessa história? Vamos começar por Joseph. Eu vou começar. Na verdade, eu sou engenheira civil por formação, não, mas sempre a arte esteve presente na minha vida desde criança. Acredito que eu já nasci com essa veia artística. Eh, Quando eu era criança, eu achava insuficiente pintar o papel, então pintava as paredes, pintava. Minha mãe é dona de uma lojinha de roupa, então eu acabava pintando até as roupas que ela vendia. Eu errei muita pizza, fui dormir de couro quente por causa disso, mas assim, a arte sempre esteve presente, né, na minha vida de forma mais profunda. Me ajudou a me resgatar de várias formas. E também nesse processo, uma vez voltando do trabalho, já trabalhando na área de civil, já bem chateado, acabei me deparando com um estúdio de tatuagem. E nessa época eu pintava quadros para relaxar, esfriar a mente. E ofertei os quadros ao profissional para vender lá nesse espaço de tatuagem. Foi o meu primeiro contato com a tatuagem, foi ali. E acabei, porventura, ele precisava de alguém para trabalhar lá, eu acabei me desvencilhando da área de civil e fui para lá ajudar ele, e foi quando tudo começou, né. Eu acabei me interessando mais pelo mundo da tatuagem, quis aprimorar aquelas minhas habilidades artísticas com outras técnicas, e isso era ano de 2013, né. Então eu vim estudando tatuagem até 2015, que foi quando eu fui embora para Belo Horizonte, e aí eu montei meu primeiro estúdio lá, né, fui com uma proposta de emprego para outra coisa, aí acabava nos horários vagos fazendo tatu no pessoal que morava no meu prédio, e fui até que decidi: "Não, tenho que investir no que eu acredito mesmo, vou abrir meu estúdio", pedi demissão do trabalho, abri meu primeiro estúdio lá. Aí Mas fiquei. atrapalhando seu raciocínio, você é natural daqui Eu sou de Cruzeta, de sou Cruzeta, de né? Cruzeta Certo. mesmo, certo. Mas nessa época eu morava em Natal por causa do estudo, né, aí de lá eu fui para BH. Aí morei 2 anos lá e, por motivos de saúde da minha mãe, eu acabei retornando a Cruzeta, porque não queria, tinha medo de perder ela, não queria ficar distante, né, então retornei a Cruzeta, eu digo: "Poxa, essa profissão ela me acompanha para onde eu for, né, já que se eu mudar de cidade a profissão está dentro de mim, não no espaço". Então eu decidi montar meu primeiro estúdio em Cruzeta e há muitos anos atrás eu acabei tendo um relacionamento com Carlinha, a gente se reencontrou, né, quando eu retornei a Cruzeta, e aí voltou aquele sentimento, e ela optou por também me ajudar nessa empreitada aí, e foi onde a gente decidiu realmente começar o Tinta de Cereja. O início dele realmente foi lá, foi em Cruzeta, certo? Carla, e você? Quem é Carla nessa história toda aí? Eu sou uma comunicadora nata, assim, né, assim, Sim. sou professora por formação, desculpa, sou professora por formação, mas quando começamos o Tinta de Cereja, né, partiu de um relacionamento, mas eu trabalhava aqui em Caicó, sempre fui de Cruzeta também, sou natural de lá, mas trabalhava aqui no Caicó em um colégio, e eu disse: "Não, eu acho que eu preciso abraçar o Tinta de Cereja com tanta garra e vontade quanto Josefine". Então eu disse: "Vamos inovar isso aqui. Quero que o Tinta de Cereja também seja um pioneiro a mostrar marketing, a mostrar comunicação, a conversar com as pessoas além do físico". E a gente conseguiu bastante, fomos pioneiros em muitas coisas, graças a Deus. Trouxemos, assim, muitas inovações para a área da tatuagem, principalmente em Cruzeta, por ser uma cidade de interior menor do que Caicó, né. Havia um estúdio, mas não era profissional, então a gente
trouxe essa proposta também de mostrar ao pessoal o que era realmente uma tatuagem de qualidade, uma tatuagem feita profissionalmente, com biossegurança, mostrando o processo para que outras pessoas também pudessem enxergar além, né. E foi assim que tudo começou. E é aí que entra a questão da personalidade, da personalização da tatuagem? Foi Isso, nesse momento aí também? também. A gente queria tornar o Tinta de Cereja parte de quem nós éramos, né, pessoas autênticas, únicas, excelentes naquilo que a gente se comprometia a fazer, e queríamos que as pessoas também tivessem essa autenticidade, onde elas pudessem usar a arte como uma expressão. No caso, eu não sei se, Joseph lembra da primeira tatuagem que ela fez, Ah, com certeza. e aí Nunca você mais vai sair da minha cabeça. me diga aí qual foi e como Tinta de Cereja, qual foi a primeira? Olha, pra falar a verdade, Sidney, essa primeira tatuagem foi um pouco frustrante, viu? Vou te Sim. contar, porque eu acredito que em todo processo, em toda carreira, quando você inicia algo e se propõe a fazer algo de verdade com seu coração, aquilo ali com certeza vai para frente, mas isso tudo depende de quanto você está destinado a estudar e evoluir, porque nenhuma profissão vai para frente se você não se dedicar e se comprometer a estudar, se manter atualizado com o mercado. Então, minha primeira tatuagem, eu tinha um pouco de receio de fazer a primeira, então eu ficava empurrando: "Não, agora não. Não, não tô pronto não". Aí o menino que trabalhava comigo: "Homem, ou vai ou vai". Eu: "Não, não, não vou não então. Então não vou não". Aí chegou um momento onde ele disse: "Agora você vai ter que ir, porque se você não for, eu também não vou, e aí você vai perder dinheiro, então vai". Aí era uma cobertura de uma tatuagem, na época eu não entendia nada sobre cobertura, então eu só sabia fazer aquilo que eu estudava na pele de porco, né, que na época a gente estudava na pele do porco mesmo. E aí nesse momento eu decidi que ia fazer, e era o nome do ex-companheiro da pessoa, e ela disse: "Não, pode botar qualquer coisa aí, uma pena dá certo". Eu disse: "Pronto, então uma pena vai dar certo". Eu fui fazer, ficou uma pena preta, uma pena de urubu, rapaz, que arrependimento. Eu acho que se um dia eu encontrar essa mulher no meio da rua, eu chamo ela e: "Minha filha, vem aqui, vamos resolver isso aqui que não diga nem que foi eu que fiz". É uma história um pouco engraçada, mas aí eu fui me aperfeiçoando, né. E à medida do tempo ainda continuo me aperfeiçoando, porque o mundo hoje é tecnológico, então se a gente ficar para trás, ele vai avançando e a gente, né? Então quanto mais tecnologia o mundo vai avançando, mais eu vou me comprometendo a aprender e estudar para sempre entregar o melhor resultado. E a minha primeira tatuagem como tinta de cereja foi num grande amigo meu, lá de Cruzeta. Eu lembro que foi numa salinha bem pequena, só tinha uma mesinha de vidro do lado, uma maca que eu tinha comprado de outra pessoa já por R$ 100, mandei envelopar tudo, pintei, aí ficou uma macazinha, assim, ok para começar a trabalhar. E aí, essa tatuagem já saiu com uma qualidade bem bacana, porque após isso já vinha 2 anos de processo estudando, né. Aí eu consegui executar uma tatuagem bacana. E aí de lá pra cá eu vim só aprimorando e hoje em dia tá de excelentíssima qualidade, né, um pigmento que não desbota a longo prazo. Se você tiver todos os cuidados, aquela tatuagem fica impecável por muito tempo, né, que a vida útil da tatuagem é para fim da vida, né, então tem que ficar bacana por esse mesmo tempo. Então, foi nesse momento aí que você falou agora há pouco, Carla, de dar um up na Tinta de Cereja, que Isso. vocês perceberam que era um negócio rentável e que era dali que vocês iam, tirar o sustento de vocês, pode dizer assim? Isso. Quando o Joseph chegou à Cruzeta, eu não tinha nenhum contato com nem profissionais de tatuagem, nem da área, e via como uma oportunidade de crescimento para ela profissionalmente, porque na época que a gente teve essa conversa, eu ainda era professora. Então, eu disse: "Olha, eu acho que isso aqui é uma boa ideia para que a gente possa alavancar o Tinta de Cereja cada vez mais". E aí começamos a investir, Josefine também fez outros cursos mais profissionalizantes, de estética, e hoje em dia ela não faz mais a parte da estética, mas antes tinha. Eu também fui me aperfeiçoando, né, fiz pós-graduação, terminei minha graduação para conseguir somar cada vez mais. Então, a gente atribuiu os nossos conhecimentos e foi buscando, de fato, subir o nível, né. Quais foram, lá em Cruzeta, né, as maiores dificuldades que vocês encontraram no início? Ah, com certeza a aceitação, né.
Quando eu cheguei lá, né, a tatuagem ainda não era vista de forma profissional, então as pessoas ainda era muito marginalizada, querendo ou não, existia ainda um tabu, um certo preconceito, e ainda mais pelo fato de eu ser mulher numa área tão masculinizada, né, a maioria dos profissionais dessa área são homens, então são pouquíssimas mulheres que se propõem a fazer esse tipo de trabalho, e quando Carlinha veio para aditar, né, ao Tinta de Cereja, ela veio com essa carga de conhecimento dela da veia comunicadora que ela tem. Hoje o Tinta de Cereja, só é o que é, graças à comunicação que ela fez durante todo esse processo. Acho que mesmo que eu tivesse um trabalho excelentíssimo, tudo que não é mostrado e não é feito de uma forma qualitativa aos olhos de outras pessoas para elas também verem, não vai para frente. Então, hoje o Tinta de Cereja deve muito à presença de Carla ter trazido através da comunicação dela, do conhecimento dela. Ela é formada em neurociência, do marketing aplicada aos negócios. Isso trouxe uma bagagem muito grande para a evolução da empresa. Então, acho que as maiores dificuldades, principalmente, foi a aceitação, mas depois que as pessoas começaram a ver pelos olhos dela, através da comunicação, esse preconceito ele foi meio que se dissipando, sabe? E as pessoas foram vendo que aquilo ali ia mais para um âmbito profissional, que a gente realmente estava compromissado a entregar algo de qualidade e que você iria sair satisfeito com algo realmente que fizesse sentido com a sua história, né? Não só algo genérico como pegar da internet e jogar ali na pele, mas que a gente estava comprometido em entregar algo que realmente fizesse sentido para você a longo prazo, para não haver aquele arrependimento. Poxa, fiz, mas fiz de supetão, agora não faz mais sentido para mim, quero cobrir. Então, acho que a gente veio muito unindo essas duas forças para trazer essa nova visualização das pessoas, né, a respeito desse nicho. E o nome Tinta de Cereja, como foi que apareceu na vida de vocês? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo mais faz a gente. Vamos lá É, então. então, assim, quando eu estava procurando o nome para um estúdio, eu queria algo que tivesse um pouco da minha essência, né. Personalizado. Inicialmente, eu pensei que no futuro eu gostaria muito que eu queria criar uma empresa maior que fosse só de mulheres. Então, a gente chegou ao ponto de estar com 5 profissionais, além de piercing, área de estética e também área de terapia holística. Então, a gente Todas trouxe mulheres. tudo, Todas. tudo com somente mulheres ali ingressando na equipe. Então, eu queria um nome que pudesse ser forte, representar essa linha feminina, mas que também pudesse ter a ver com a história de tatuagem e tudo mais. E também queria algo que remetesse, assim, à pintura de pele, à tintura de pele. Na época, eu cheguei até a pensar em colocar algo como noda de caju, rememorizando aquelas tatuagens que a gente fazia na infância com leite de castanha. Pelo menos eu fiz muito em mim, né. Não sei o pessoal que tá ouvindo, mas com certeza alguém deve ter essa memória afetiva aí. E aí, eu depois de pensar sobre isso, eu disse: "Ah, caramba, vai remeter muito à banda, então acho que talvez não faça tanto sentido. Vamos procurar algo que realmente seja único e que não existe, assim, em lugar nenhum". Aí eu descobri que os plantadores de cereja, na colheita, quando eles vão pegar o fruto, as mãos ficam todas tinturadas durante dias, e aí eles têm que fazer a colheita todos envelopados, assim, as mãos, para não Adeus, ficar sempre aquele pigmento tão persistente. Aí eu deu aquele start: "Caramba, então, tipo, a cereja que é uma fruta tão feminina, né, que na época que a tatuagem se iniciou no Brasil, há muitos anos atrás, foi trago pelos marinheiros, só que pelo tabu, só os marinheiros, as prostitutas, os pessoal da margem da sociedade aí que faziam tatuagens, e as mulheres tinham muito de tatuar cereja ou pimenta, então remetia àquela aura feminina. Então, foi por isso que eu especificamente, me identifiquei com o fruto pela tintura e por remeter a essa linha mais feminina. E aí veio o nome tinta na frente para remeter à tinta da tatuagem, e foi assim que a gente chegou nesse nome. bacana. O que é que representa Cruzeta, né, na vida de vocês profissionalmente falando, ou vocês 2 são de lá, naturais de lá, né, mas Sim, profissionalmente com para o Tinta de Cereja, o que é que representa a cidade? eu acho que evolução. Cruzeta ajudou muito na nossa evolução. Apesar que, Sidney, as pessoas acham que por a gente ser de Cruzeta, a maior parte dos nossos clientes são de lá. Mas talvez alguém ou não conheça a grandiosidade que a gente se tornou, né? Mas a gente começou a receber pessoas de
outras cidades, de outros estados, dos Estados Unidos, que foram conhecendo o nosso trabalho. Então, Cruzeta, que está também em fase de crescimento, nos ajudou na evolução do nosso trabalho, na evolução do nosso conhecimento. Inclusive, né, abrindo aqui o parêntese, agradeço a todas as pessoas, né, que desde 2017, desde quando era um quartinho pequeno com um sofazinho e uma parede cheia de decalques que a gente queria, tinha muita vontade de ver quantas tatuagens a gente fazia, e acompanharam nossa evolução e fizeram parte da nossa evolução, sendo do Brasil, de outros estados, de fora do Brasil, as pessoas que acompanham o nosso Instagram também. Nós somos muito, muito gratos a cada um de vocês. Qual foi o momento que vocês disseram assim: "Vamos para Caicó"? Foi que aconteceu? O que é que vocês viram? Como foi isso? Pode falar. Eh, Como eu estava falando, a gente tem muitos clientes de outras cidades também. Então, vinham pessoas da Paraíba, vinham pessoas de outros estados, da Bahia, enfim. Inclusive, a gente foi para a Bahia também esse ano passado, né? Representando a arte. Então, a gente viu como uma oportunidade de crescer. A gente já atendia em Caicó antes, né? E o pessoal também pedia muito: "Ó, me venham para Caicó, vai ser melhor para vocês e melhor para a gente também". Não que Cruzeta fosse tão longe, né? Uhum. A gente poderia ter mantido ali as nossas raízes, que prezamos muito por elas, mas que com certeza foi pelo crescimento, para que a gente conseguisse também estar ali ajudando a todos com a experiência que a gente gostaria de proporcionar. Jos Licença, abrindo Certo. um parênteses e concluindo isso que Carlinha falou, nesse processo de transição para Caicó, em Cruzeta, por ser uma cidade muito pequena e ainda em desenvolvimento, a gente percebia que alguns clientes, tipo, queriam ter um certo conforto, tipo, tem hotel na cidade e só tem uma pousada, e essa pousada, tipo, não era uma pousada, né, bem bacaninha, era uma pousada assim. Então, assim, nesse processo, né, as coisas ainda vêm se construindo. Essa pousada hoje já se reformou, tá realmente bem bacana hoje em dia, mas para a época que a gente ainda estava lá, era muito pequeno. Para o pessoal que vinha de tão distante, às vezes queria um conforto maior, às vezes pegava, como acontecia bastante de pessoal vindo de João Pessoa, pegava 4, 5 horas de estrada, chegava lá, às vezes queria dar uma descansada bacana com ar-condicionado, um negocinho mais arrumado, e a cidade em si não tinha essa proporção, nem para venda de um café da manhã mais legal assim. Às vezes a gente recebeu inclusive clientes que eram veganos, e aí na cidade não tinha opção de alimento. Aí às vezes o pessoal de Caicó se deslocava daqui para lá e dizia: facilitaria, ó, por semana você está recebendo tantos clientes de Caicó, se você fosse para lá, isso facilitaria para tantos clientes". Eu disse: "Caramba, eu acho que, tipo, ingratidão também por todos esses anos que todo mundo veio de tão distante para cá, eu acho que está na hora também da gente poder ofertar um pouco mais da gente e ir para uma cidade maior para também, atender esse pedido de tantos clientes que pedem para a gente mudar para lá". Então foi essa nossa maior motivação, o conforto de todos, né. Então, por causa de tudo isso, não houve medo, receio de vir para Caicó? Um Ah, com pouquinho. certeza, Houve? com certeza. Um pouquinho, a gente, enquanto pessoas, sem ser, assim, tão profissionalmente falando tinta de cereja, nós tínhamos nossos projetos individuais lá, né, a qual a gente meio que unia, né, o tinta de cereja a coisas que a gente acreditava também. Nós fizemos parte à frente de um grupo da causa animal de lá, então nós ajudávamos como podíamos, às vezes fazíamos resgates, colocávamos esses animais na nossa casa para a gente cuidar, enfim. E a gente meio que deixou essa parte lá em Cruzeta. A gente não conseguiu trazer mais fisicamente, né? Mas assim, Teve tem a saudade que a gente sente toda vida que a gente passa lá na frente onde era o estúdio, dá aquelas boas memórias que nós vivemos lá. E o medo, assim, né, vai dar certo? Será que a gente vai ser bem recebido? Como é que vai ser tudo isso, né? A gente ficava muito pensativa, mas era o que eu dizia muito a Josi: "A gente só vai saber se a gente viver, se a gente só sonhar".
Tem duas perguntas aqui, uma já foi mais ou menos respondida, que é por que a escolha por trabalhar fortemente com tatuagens personalizadas, né? E a outra que puxa, como funciona o processo criativo entre vocês e o cliente? Contem aí essa parte aí da personalização das tatuagens. Ó, eh, a gente inicialmente, pelo menos eu, entendo que a tatuagem precisa ser algo único, porque se todos nós, enquanto indivíduos, somos únicos, por que que a gente vai comprar algo que fica para sempre de uma forma generalizada? Entende? Então, eu entendo a tatuagem e essa personalização como uma forma de expressão da sua própria individualidade, como uma celebração de você por ser você mesmo. Entende isso? Então, eu tenho essa percepção artística de que cada pessoa, por ser única, merece também um projeto que seja desenvolvido especificamente para ela. Até porque a sua história não vai estar no Pinterest, não vai estar no Google, ela vai estar dentro de você. E ouvir, manter essa escutativa para mim, do cliente, para que eu possa interpretar artisticamente essa história, é o que mais me motiva a levantar da cama. Porque quando eu levanto e a pessoa diz: caramba, você pegou o que eu estava sentindo e nem eu consegui expressar, mas você com a sua sensibilidade conseguiu enxergar isso. Isso para mim é o que me motiva. É o quando você tá com aquilo pronto, olhar no espelho e se emocionar, que aconteceu muitas e muitas e muitas vezes, é o que me diz: "Olha, você tá no caminho certo. Isso aí que você tá fazendo é algo que movimenta e move as pessoas para onde elas estão destinadas a ir". Então eu acredito muito nessa sensibilidade artística de transformar a história da pessoa, a personalidade da pessoa em uma arte, porque quando você carrega algo que se conecta a você, você promove inclusive o seu próprio autoconhecimento. Então é mais ou menos por aí. Vocês entram muito acabam conhecendo um pouco, né, da vida das pessoas, Com certeza. Isso, né, tem uma conversa inicial primeiro, quando o cliente chega, vocês primeiro vão isso. conhecer o que é que eles pensam e tal, e aí eles contam muitas vezes determinadas situações que é para ser colocado na tatuagem, é assim? Com Isso certeza. aí. É, como você perguntou a questão do processo, né, Sidney? Hoje em dia, o pessoal gosta muito da praticidade. Uhum. Então, a gente tanto está lá no nosso Instagram, mas preferencialmente a gente gosta de fazer os atendimentos através de WhatsApp, porque lá as informações conseguem ficar salvas para que Josefine possa fazer essa avaliação. Então, inicialmente, vocês vão conversar comigo lá no atendimento, é onde eu vou colher as informações, enviar algumas inspirações, algumas ideias, para que aí a gente possa entender o que você se identifica, o que você quer transmitir com a sua tatuagem, que é extremamente importante. É passada essa fase, aí entra toda a parte criativa de Josefine, onde ela também vai conversar com você, no caso você ou você que estiver nos assistindo, né? Que a partir dessa conversa é onde vai surgir a criação do projeto. Então, é dessa forma o processo inicial, assim. Do primeiro contato até a conclusão da tatuagem, demora quanto tempo aí? Aí vai depender, Depende. É, como eu sou basicamente sozinha para responder, projetar, tatuar, e às vezes os projetos demoram mais tempo até do que a própria execução da tatuagem, porque isso vai muito de entender aquele contexto da história, de colocar cada elemento no seu devido lugar, e além disso, de respeitar a anatomia do cliente, que é o que dá mais trabalho, porque às vezes você vê uma imagem na internet, esse leão com isso aqui dá certo para fazer aquela tatuagem ali, e aí quando você joga na anatomia do corpo, fica um pouco fora do esquadro, tá, fora ali da proposta muscular, então tudo isso precisa ser avaliado antes mesmo da execução da arte. Então, às vezes um projeto eu demoro 5 dias trabalhando nele, 5 6 uma semana. Esse último que eu fiz agora demorou quase um mês, então todo dia eu mexi um pouquinho, todo dia eu mexi um pouquinho e ainda assim não estava encaixando certinho, então, tem projetos que demandam muito mais tempo, tem outros que são um pouco mais rápido, então vai depender da demanda ali. Mas a gente consegue uma finalização 100% em torno de 3 dias, aí no máximo até 5 dias já está com o orçamentozinho pronto lá, isso vai depender muito de como tá a nossa semana ali, sabe? Outra pergunta que eu acho que vocês também já começaram a responder, que é: muitas pessoas veem a tatuagem como, algo estético, né, e tem, com não precisa certeza. ter a estética, né, na história, mas existe também um lado emocional, que é o que vocês vão colocar ali,
a pergunta que eu acabei de fazer, né? E se vocês sentem isso no dia a dia, né? Esse sentimento das pessoas por querer retratar, por exemplo, a mãe que já se foi, um rosto da mãe que já se foi, um lugar que é uma memória afetiva que eu acho que muita gente tem da infância, coisa parecida, enfim, tem essas emoções aí misturadas também, não é? Ah, com certeza. Hoje em dia, a tatuagem ela vem muito no âmbito estético. Pega muito esse segmento, mas a gente não pode deixar de avaliar aquilo que você está carregando de uma forma emocional. Por quê? Nos primórdios da tatuagem, quando ela se iniciou, né, ela era utilizada como método de cura. Cura emocional, cura energética. Então, quando você ia para uma determinada batalha, você recebia uma determinada insígnia para que aquela insígnia transmitisse energeticamente força a você para que você pudesse enfrentar aquele desafio. Então, entendendo isso e entendendo que as nossas raízes culturais, a nossa ancestralidade e a nossa memória cultural, ela vem no nosso subconsciente dessas coisas que vivemos ou que os nossos ancestrais viveram no passado. Então, observando que a tatuagem veio com essa essência de cura, hoje ela não se distancia do propósito dela. Ela continua com o mesmo propósito de cura, de fortalecimento, de passagem, um ritualístico, de um processo de comemoração, de celebração, de amenizar um pouco a saudade. Então, mesmo que você diga: "Ó, eu só quero, tipo, um leão, só quero esse elemento", aquele leão, ele vai representar para você uma força interior que você está buscando, vai representar algo que você gostaria que transcendesse energeticamente para que sempre que você olhe, você se lembre daquela força que você tem para enfrentar os desafios. Então, não só no processo de fazer a tatuagem, mas no processo de executá-la na pele, eu também estou destinando a minha energia psíquica e física para que aquele símbolo tenha a ver com o que você está querendo representar, porque você está carregando indiretamente a minha energia também naquele processo. Então, quando você carrega uma energia com intenção, essa energia ela se torna ainda mais forte para que aquele símbolo se torne ainda mais forte na presença do seu dia a dia. Então eu entendo dessa forma. É muito interessante porque vocês tocam a vida das pessoas, né, de uma forma, assim, muito profunda, né. Qual foi a história que vocês já ouviram, pra tatuar em alguém que mexeu com vocês? Teve alguma ou todas são iguais? Não, nenhum Não. é igual, com certeza nenhum é igual, mas, existiram muitas, muitas e muitas histórias que nos emocionaram junto com o cliente, porque o que acontece, e vou dizer que acontece com frequência, é quando o cliente se vê com aquela arte pronta, com aquele desejo concretizado, tá Carlinhos aqui que não me deixa mentir, as pessoas se derramam ali rios de lágrima. Às vezes porque não imaginava que teria aquela força interior para suportar o processo e suportou. Às vezes porque aquilo ali rememorizava uma saudade que a pessoa queria deixar registrado para sempre. São tantas e tantas emoções que movimentam a gente, vítimas de abuso que chegam com cicatrizes, vítimas de automutilação que chegam com cicatrizes e que transformam essas histórias em algo que realmente tenha significado e representatividade para elas. É quase que certeiro elas se emocionarem e a gente acaba se emocionando junto e abraça e acolhe. Eu acho que esse processo não há como dizer assim, pelo menos para mim, uma história que me marcou profundamente, mas existem várias que realmente ao longo desses anos vêm nos motivando a dar ainda o nosso melhor a cada dia. O que vocês não tatuam de maneira nenhuma? Existe? Menores de idade eu não tatuo de maneira nenhuma. Uhum. Acho que as pessoas quando são muito novas ainda estão em processo de entender e se conhecer e saber de que realmente se identifica e gosta para realmente colocar aquilo em um projeto específico. E acho que fora isso, eu não tatuo de jeito nenhum uma cópia de outro profissional, porque eu sei o quanto cada profissional se dedicou para fazer aquele projeto ali. Acharia injusto para o cliente receber uma réplica, injusto para o profissional que criou ter o seu trabalho replicado, e se fosse eu no lugar dele também, provavelmente ficaria muito triste assim por ter meu trabalho copiado por outro artista sem minha autorização. Então acho que copiar um trabalho de outro artista é algo que eu não tatuaria de jeito nenhum. Carla, ser mulher no mercado
hoje, né? Não só no mercado da tatuagem, que a gente sabe que é muito forte, existem pessoas tatuando em diversos lugares do planeta e tal. Então é um mercado forte, né? É um desafio? É sim, Sidney. Acho que aos pouquinhos a gente está conquistando os nossos espaços, né? É interessante, ano passado a gente participou da nossa primeira convenção de tatu e nesse mesmo ano a gente participou também de outras duas. E aqui no Seridó eu ganhei como a primeira Miss Tatu do Seridó. Então, há quantos anos, né, que a tatuagem já está por aqui, mas só agora que a mulher teve tanto Reconhecimento? artisticamente tanto artisticamente, porque eu acredito que quando eu estive lá, eu não estava representando só uma beleza de uma mulher que é tatuada. Eu estava lá representando as mulheres que também estão em cena, que lutam todos os dias pelo seu espaço, que precisam, às vezes, mostrar o dobro do trabalho para ter o reconhecimento que muitas vezes homens têm. Então, assim, para a gente é um passinho de cada vez e aos poucos a gente vai, eh abrindo esse nosso espaço, né. E aí, como eu falei, a gente participou de outras 2 convenções que não tinham essa categoria do Miss Tatu, e grandes, né, porque uma foi na Bahia e a outra era em Natal. Uma tinha mais de 200 artistas e a outra tinha mais de 100. E essa que a gente participou aqui no Seridó eram 58 artistas, e mesmo entre 58 artistas e mais de 100 telas expostas, a gente conseguiu levar a premiação de melhor tatuagem do evento com Isso, muita raça. E nos outros eventos que a gente participou, para vocês terem noção, só existiam 2 mulheres competindo de 58 tatuadores. E do outro de 200 tatuadores existiam 5. Então é uma discrepância muito grande. E entre 58 tatuadores, a melhor tatuagem do evento ser premiado por uma mulher, eu acho que deixou um monte de cara de queixo caído. Não estou aqui para tomar o espaço de ninguém, apenas para que reconheçam a capacidade que a gente tem de também estar no topo igual a qualquer outra pessoa. Não é o fim da entrevista ainda, mas eu queria que vocês deixassem, olhando para ali, uma mensagem para as mulheres, que sonham em empreender, ou entrar nesse ramo de vocês. olha, gente, mulheres, né, acreditem sempre naquela intuiçãozinha que bate aí forte no seu coração, que eu sei que vocês têm e não adianta negar. Seja na área da estética, da tatuagem, da arte, da música, da dança, que eu também danço, mas que sempre se sintam motivadas por essa vozinha da intuição, do seu coração, porque é aí onde vocês vão poder descobrir o seu mundo, a sua força e o seu autoconhecimento. Muito bem, tem uma outra questão que eu queria ver com vocês, o seguinte, o que mais orgulha vocês, hoje na trajetória do Tinta de Cereja? Eu acredito que chegar onde a gente chegou, o reconhecimento que a gente tem, hoje o mercado da tatuagem ele gira bilhões e bilhões de dinheiro. Atualmente, o mundo da tatuagem em 2025 girou 2,5 bilhões de reais. A propensão é que chegue até 5 bilhões até 2032. E a gente ter esse reconhecimento do público, principalmente financeiro, porque não é algo barato, afinal de contas. Assim, eu não que eu considere caro, porque caro eu entendo que seja algo perecível, que você paga 5.000, 4.000 e daqui a 2 anos ele já chegou o seu tempo de uso. A tatuagem você vai pagar o mesmo valor, só que vai ter uma durabilidade até o último dia de sua vida. Mas o reconhecimento das pessoas terem saído de suas cidades, ido até Cruzeta, saído de seus estados, de seus países para chegar lá e dizer: "Eu vim, mas eu não vim para aproveitar a cidade, não vim porque aqui não tem nada turístico, eu vim porque eu queria fazer uma tatuagem com você". Esse reconhecimento, sabendo que você é inserido numa capital do tamanho de João Pessoa, por exemplo, e tem uma gama de tatuadores disponíveis e você sair de lá para vir para uma cidade de 7.000 habitantes fazer uma tatuagem, isso é algo muito específico, entende? Então eu entendo isso como reconhecimento, como uma forma de dizer: "Olha, realmente vale a pena eu sair lá do conforto do meu lar para vir até aqui, porque realmente fez sentido para mim". Então acho que é isso aí. Muito bem, Carla, quais são os planos para o futuro do estúdio e, vocês pensam em expandir, formar novos profissionais ou investir em novos estilos?
Sim, os planos inicialmente do Tinta de Cereja em primeira mão, a gente recebeu propostas para ir para o exterior. Então a gente já tinha recebido antes para ir para os Estados Unidos. A gente fez todos os papéis, tirou o passaporte e na hora do visto, infelizmente, não deu certo. Mas as pessoas vieram até a gente, graças a Deus, iluminadas pelo propósito que a gente vive. E também recebemos a proposta para voltar novamente à ida ao exterior. A gente está estudando como a gente vai fazer isso, como vai ser. Com relação a cursos, a gente já deu lá em Cruzeta anteriormente. Trouxemos também a proposta para Caicó, inclusive a todos que desejarem, estão iniciando. Eu sei que tem muitos tatuadores que agora estão iniciando, quiserem conhecer um pouco do nosso processo ou ter mais conhecimento na área de marketing, na área da tatuagem também. Estamos à disposição para trocar esse conhecimento, porque para mim, Sidney, a gente, quanto comunicador, a gente ter todo esse arsenal de informações e não poder passá-los não, Frustrante. É isso justamente, mesmo. porque fica tudo aqui, É. né? Pois é, e acaba que é uma troca, Uhum. né? A gente tanto aprende como repassa também as informações Eu que a queria gente aproveitar tem. para fazer um convite. Abrindo esse leque aí, a gente sempre esteve envolvido com causas sociais, tanto a Isso, causa animal, que a gente estava envolvido lá em Cruzeta, como na época da pandemia, que foi o motivo pelo qual não deu certo a gente ir para o exterior, porque Trump fechou as portas dos Estados Unidos naquela época, e aí não teve como a gente conseguir o visto para ir. Mas nesse período também a gente aproveitou que estava lá para arrecadar diversas cestas básicas através da tatuagem. Tava tatuagem para sorteio, tava tatuagem promocional, com valor convertido para a gente comprar alimento para o povo, álcool em gel, máscara. Então sempre estivemos voltados também para essas causas sociais. Quando a gente chegou aqui em Caicó, eu senti a necessidade de manter ativo esse movimento de estar me envolvendo com alguma causa social, de fazer meu papel, de contribuir para trazer um mundo melhor para alguém através da arte. E a gente fez um. Atualmente eu estou ainda em processo de finalização com um projeto social nas aldeias infantis. Então hoje eu dou aula de artes lá, de desenho, pintura, escultura para as crianças, e eles vieram produzindo diversas telas ao longo desse processo. Como lá eles não recebem um auxílio, um dinheiro, assim, alguma coisa para comprar as coisinhas deles. Inclusive, semana passada eu cheguei e tem uma criancinha de 5 anos com o chinelinho torado e disse: Tia, torou meu chinelo, tô andando descalço. Aquilo ali me moveu de uma forma a ainda mais motivar eles a produzir arte para que aquilo ali também possa ser uma oportunidade de fonte de renda para eles no futuro. Então, eles produziram diversas telas e aí essas telas vão estar expostas no estúdio a partir de segunda-feira. Quem quiser ir lá visualizar essas telas e de repente um valor específico, eu deixo muito o valor por conta do comprador, quanto seu coração te motivar a fazer essa doação. Esses valores são voltados para as crianças das aldeias infantis SOS. Então, se vocês quiserem e puderem ir fazer a visitação a essas telas, se gostarem de alguma, vocês podem comprar. E esse dinheiro é revertido totalmente para a Aldeias SOS, para as crianças que estão lá, para que eles possam comprar as coisinhas dele, né? Uma chinelinha, uma roupinha, um alimento que eles queiram comer ou até algo de uso deles. Então, são muito bem-vindos. Faça esse convite, estenda a população, estenda você também. Então, é isso aí. Vocês já disseram que tem pretensões futuras, né? Mas daqui a 5 anos, por exemplo, vocês querem que o Tinta de Cereja esteja aonde? No mundo todo. Ai, eu tenho muito dentro de mim que eh, acho que a arte ela se move junto com o nosso coração. Então, a gente tem planos com certeza, mas espero poder estar aqui, poder estar lá, poder estar no Brasil, poder estar fora, e fazer a arte ter esse movimento, né? Trazer, levar cultura e arte para todo lugar onde a gente passar, independente de onde a gente esteja. Acho que esse plano aí é o maior, que Deus possa nos orientar e nos conservar no processo, que só Ele, a gente faz os planos, mas quem executa de verdade e diz vai acontecer ou não é Ele. Então eu confio muito nele e que Ele nos leve para onde Ele destinou que a gente fosse. Carla e Joseph, se tivesse que voltar no tempo, eh, vocês fariam alguma coisa diferente na trajetória? eu acho que não. Com certeza não. A gente viveu, assim, intensamente todos os processos dentro do Tinta de Cereja de forma única, sabe?
para alterar, assim, né? Eu acho que se eu voltasse no tempo, acho que eu seria assim. Acho que eu aproveitaria até mais, sabe? Sem pensar tanto no trabalho, mas aproveitar as pessoas que nós conhecemos, as histórias que nós vivenciamos. eh, Acho que é isso. Eu não mudaria nada, acho que a gente chegou onde a gente chegou e ainda tem muito mais história para Sim, conhecer. Inclusive quero conhecer a sua, fale comigo. Eu acho que é isso aí, não alteraria nada. Sou muito grato e satisfeito por tudo que Deus me deu, tudo que Ele me proporcionou. Muito grato por cada uma pessoa que passou pela gente, que acreditou no nosso trabalho, porque eu só pude chegar aonde eu estou agora, em termos de compromisso, em termos de consciência, em termos de estudo, porque lá atrás teve alguém que acreditou no meu trabalho. Então, eu sou muito grata a cada um que passou assim pelo Tinta de Cereja, porque é devido a eles que a gente construiu a nossa história. Que conselhos vocês dariam para quem está começando agora e acha que não vai dar certo? A tatuagem vai girar 5 bilhões até 2032. Não desista não, desista não, o mercado em crescimento. A tatuagem veio passando quebrando muitos tabus ao longo desses anos, né, mas quem está começando agora não desista não, a tatuagem é um segmento em crescimento, é um nicho em crescimento, e eles provisionam só até 2032, mas a tatuagem tem mais de 5.000 anos. Então ela está ainda em ascensão, ela vem 5.000 anos sem declinar, é só subindo. Então acredite, faça o seu papel direitinho, trabalhe com honestidade, mude a vida de alguém através da arte, não tem erro. Muito bem, meninas, quero agradecer a disponibilidade das duas de vir aqui para a gente bater esse papo e mostrar um pouco do que é o Tinta de Cereja, o estúdio Tinta de Cereja, que é muito mais do que um estúdio. Eu estive lá esses dias e elas têm uma parede cheia de troféus e com espaço para mais, e vai ser ocupado, esses espaços vão ser ocupados, porque são muito talentosas, muito humanas, corretas no que estão fazendo. Então, parabéns para vocês. Tá Muito certo? obrigado. Tinta de Cereja tem um caminho longo ainda para seguir, para conquistar muita coisa, para avançar muito, eu tenho certeza disso. Queria que vocês deixassem aí os contatos, como é que faz para entrar em contato com vocês, onde é que vocês estão nas redes sociais, diga aí. Vamos lá, pessoal. Olha, vocês podem seguir o nosso Instagram, Tinta de Cereja. Lá vai ter também o nosso WhatsApp, tem um link na nossa descrição. Você pode mandar também um oi, que a gente vai estar encaminhando vocês para o nosso WhatsApp. E também nós estamos aqui em Caicó desde abril do ano passado. Do ano passado, né? Desde abril do ano passado, estamos na rua Capitão Antônio Martins, número 85, Nova Descoberta, por trás da Toyolex. Se vocês quiserem ir conhecer o nosso espaço também, as portas estão abertas para vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, Sidney. Valeu, minha gente. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Frente a Frente com Sidney Silva.